Olá, investidores! Ação boa, barata, pagando altos dividendos e com grande potencial de valorização. Será que é isso que podemos esperar das ações Cine 3? Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação de Cine 3 no dia que você está assistindo esse vídeo. As ações da Simproptech nos últimos dias vêm apresentando uma forte queda. A questão é, essas quedas são oportunidade de comprar Cine 3 por um preço mais barato, um preço mais descontado, ou as quedas podem se aprofundar? Estas e outras informações irei olhar com vocês neste vídeo. Após cair da região dos R$ 5,20, que é onde está a sua máxima histórica no momento em que eu gravo, 5,21 para ser mais específico, as ações passaram semanas e semanas caindo. No momento em que eu gravo, a alta das ações está em cerca de 15% só nesta semana. E o que é que nós temos que observar? Nessas quedas, Cine 3 se aproximou de regiões que antes demonstrou interesse do comprador. Podemos voltar aqui, para entre maio e julho de 2025. Um pouco mais de um ano depois, novamente o preço volta para essa região e entrou defesa compradora. Próximas regiões para cima, não tem nem o que falar. É ali buscar os 5,30. Cine 3, Simproptech. Para quem não conhece a Simproptech, vamos olhar as principais informações da companhia. A Simproptech é a divisão de imóveis de alto padrão destinados ao mercado corporativo e shoppings da Cyrela. A companhia foi dividida, separada da Cyrela em 2007 e desde então tem atuado nesse segmento específico. A companhia atua principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E mais recentemente a companhia passou a investir em galpões logísticos. A família Cyrela tem uma forte participação. Família Cyrela são os controladores, né, fundadores da Cyrela. O Eli Horn, diretamente, ele tem 23,58%, mas ele ainda tem uma outra participação de forma indireta. O Léo tem aqui 22,5%, e os outros investidores, Free Float, está ali na casa dos 39%. Imóveis da Simproptech. Atualmente, a companhia conta com 4 shopping centers. Nos últimos anos, ela realizou a venda de várias unidades, o que fez com que ela arrecadasse muitos recursos, e boa parte desses recursos foram distribuídos para os seus acionistas através de dividendos. Além disso, como forma de remuneração adicional, a companhia também realizou reduções de capital. Com isso, quem investiu em Simproptech nos últimos anos recuperou todos os recursos apenas com a distribuição de dividendos e redução de capital. E eu digo mais, ele recuperou tudo que ele investiu com a distribuição de dividendos e redução de capital e ainda ficou no lucro, ainda ficou sobrando. Então, para ele ter prejuízo aqui, é impossível. Se você investiu apenas nos últimos 5 anos, por exemplo, nas ações Cine 3. A companhia conta com os shoppings Glam Plaza Shop, Shopping Metropolitano Barra, Tietê Plaza Shopping e o Shopping Cidade de São Paulo. Quando vamos para os prédios, ela tem aqui essas participações. Além disso, os prédios que ela vendeu, boa parte foi para XP. Ela continua como uma gestora, então ela recebe a receita pela gestão daquelas unidades. E aqui temos os galpões. Por enquanto, a companhia tem um galpão apenas, segmento de galpões, né? É o seu CLD lá na cidade de São Paulo. Ela tem uma participação direta de aproximadamente 17%. E Cine 3 ficou muito conhecida nos últimos anos, tanto pela redução de capital e a distribuição dos valores aos seus acionistas, quanto também pelo pagamento, pela distribuição de dividendos bem gordinhos. Como eu falei para vocês, quem investiu nos últimos anos recuperou todos os recursos investidos e ainda está no lucro apenas com os dividendos recebidos. Lá no final de 2021, a companhia pagou mais de R$ 8,00 por ação. E no mês de agosto de 2024, ela pagou R$ 2,88. Então a companhia vem pagando excelentes dividendos nos últimos anos. Em 2025, a companhia pagou em 2 datas diferentes. Uma foi no dia 29 de abril de 2025, valor de 46 centavos por ação.
E depois, no dia 12 de dezembro de 2025, 2 pagamentos, um de 36 centavos e outro de 6 centavos. Então veja que em relação a 2024, quando a companhia tinha pagado R$ 2,88, os dividendos deram uma minguada. Eu vou olhar com vocês o que foi que aconteceu para esses dividendos diminuírem, mas mesmo com essa diminuição, o dividend yield da Cine3 está acima dos 10%. Então é um dividend yield de 2 dígitos. No último resultado, a receita líquida da companhia subiu 9%, atingindo 60 milhões de reais. Então, uma receita de 60 milhões de reais coloca a Cine como uma empresa de pequeno valor de mercado, é um small cap. O EBITDA ajustado subiu 28%. Quando pegamos o lucro, foi um lucro de 8 milhões e 400, alta de 24% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Em relação ao seu CLD, seu galpão, que conta com uma área bruta alocável de 129 mil metros quadrados, a companhia tem uma participação direta de 17%, e quando pegamos a participação direta e indireta, esse percentual sobe para 26%. No último mês de março de 2026, a companhia entregou a sua 4ª fase desse galpão logístico. Quando vamos olhar os principais pontos, ocupação física, ocupação financeira, a companhia teve uma alta no último trimestre em relação ao trimestre anterior. Isso aqui é positivo. E o ponto forte da companhia, como sempre, são os dividendos acima de 2 dígitos. Nos últimos 12 meses, a companhia está subindo com essa última alta agora 8%. Então, antes dessa última alta no mensal, no semanal, no caso, a empresa ainda estava no negativo. E por enquanto é uma companhia que está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. É mais um atrativo para quem gosta de comprar uma empresa que tem distribuição de dividendos recorrentes e que estaria com preço descontado. PL um pouco abaixo de 10. E quando vamos olhar tanto a ocupação física quanto a ocupação financeira e outros indicadores, nós vemos que a companhia está melhorando. As vendas subindo 7%, na mesma loja 1,8%, daqui uma quedinha. Mas quando vamos pegar a ocupação física dos edifícios, subindo. Galpões, a companhia está progredindo nesse segmento de galpões. Shoppings, alta de 7%. Escritórios, 20% nos seus resultados. EBITDA para cima. E o ponto principal da companhia, temos que olhar a situação, a saúde financeira da empresa. No último resultado, a companhia terminou com 192 milhões de reais em caixa. E quando pega a dívida bruta dela, apesar de ser uma dívida bruta que está em queda, devido aos últimos pagamentos de dividendos, os últimos investimentos que ela fez, tivemos uma queda, tanto na dívida bruta quanto também no caixa da empresa. A dívida bruta caiu de 877 milhões para 493 e o caixa caiu de 419 para 192. Então, o que aconteceu aqui? A companhia teve um aumento no seu nível de endividamento e reduziu no final, em relação ao final de 2025, caiu de 3,8 vezes dívida líquida sobre o EBITDA para 3,37 vezes. Quando você vê alguma empresa com uma dívida líquida sobre o EBITDA acima de 3 vezes, você tem que ligar um alerta vermelho assim bem grande. Ó. Já pode ligar o seu alerta vermelho. Só que aí você tem que investigar melhor a empresa, que é o que eu vou fazer aqui com vocês na SimPropTech. Você vai observar melhor, o que você vai ver? Apesar da companhia estar com alto nível de endividamento, ela tem em caixa, como nós vimos ali, para arredondar aqui, claro, né? 190 milhões de reais. Isso é totalmente adequado para a companhia fazer o pagamento de quase todas as suas dívidas. Mas o importante é isso daqui, ó. E de 190 milhões de reais em caixa, ela vai precisar desembolsar apenas 10 milhões para pagar empréstimos nesse ano. E em 2027, ela vai precisar pagar apenas 27 milhões. Então percebam o seguinte, a companhia ela tem uma dívida lá para frente, inclusive quando chegar em 2027 ou em 2028 mesmo, ela pode colocar mais para frente ainda, pode fazer uma postergação de dívida. Então a alavancagem, apesar de estar aparentemente elevada, não está.
O nível de endividamento da Simproptec está totalmente controlado. Cotação das ações Cine3. Como vimos, é uma empresa que vem dando resultado. A receita encolheu devido à venda dos últimos ativos. Em compensação, os acionistas foram retribuídos com redução de capital e dividendos bem gordinhos, que fizeram com que eles tivessem um lucro maior do que o dinheiro que eles investiram. E a companhia agora é uma companhia menor, uma companhia mais enxuta. Mas como vimos, mesmo sendo a companhia mais enxuta, tem um dividend yield de 10%. Em relação a isso, suas cotações, cotação das ações, nas últimas semanas em queda. Aí quando você pega o histórico da empresa desde 2007, desculpem, ela tinha regiões importantes de preço. Ó. Até 2025 ela não conseguia ficar acima do que hoje, no valor ajustado, seria os R$3. E desde então ela rompeu acima dessa região, que era uma região de resistência. Então os R$3 é uma zona de suporte muito importante mais para baixo. O que é que nós podemos ver aqui? Ó? É uma empresa que bateu lá 5,21, depois vem recuando. Então vamos olhar. Cine3. Cine3, no pregão de hoje, alta boa, 6% de alta. Comprador mostrou força nessa região dos 3,50, 3,60. Desde a primeira metade de maio, o vendedor estava tentando colocar o preço para baixo dessa região, mas sempre entrava defesa compradora, mesmo com a persistência dos vendidos, os compradores conseguiram mostrar força. Agora, o preço está numa região muito importante, zona entre os R$4 e R$4,50. É uma zona para ficar de olho, porque aqui é zona de média e o preço está operando abaixo da média. Pelo gráfico diário, é uma cotação em tendência de baixa. Nas últimas vezes que se aproximou das médias, olha o que os vendedores fizeram. Botaram força para baixo, chegou próximo das médias, eles venderam. Acima, próximo da média, vende. Próximo de média, vende. Agora furou algumas médias, mas está próximo da média de 200. Cine3, mostrando força, mostrando volume, para romper acima dos 4, 4,50, já aponta ali, ó. Próxima parada é lá. Por enquanto, é força dos vendidos. Melhores compras, na minha opinião, dos R$4 para baixo. Por quê? Aqui ainda dá para pegar. Ainda dá para pegar o bonde para quem chegou atrasado. Por quê? Porque para baixo tem uma região de suporte importante aqui, ó. Entre os 3,60, que foi o que segurou aqui, 3,60, 3,50, e os R$3. É uma região de suporte muito importante. E a companhia daqui para o final do ano deve aprovar pagamento de mais dividendos. Apesar desse caixa mais enxuto, vimos que a situação da empresa não está nada mal. E você? O que você aguardou de Cine3? O que você aguarda de Cine3? Deixe aí abaixo nos seus comentários. Muito obrigado a todos. Não se inscreve aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu like se você gostou. Tudo de bom, nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.